A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quer dizer que estou com muita saudade dos irmãos. E dizer que em breve nós estaremos novamente nos reunindo na igreja física, no templo, aí em Realengo, para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Nessa noite eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no Evangelho de João, que nos diz que Jesus lava os pés aos discípulos. Encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-lhes com a toalha, e com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés? A mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu sabereis depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Responde-lhe Jesus: Se eu te não lavar os pés, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque bem sabia de quem havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, nessa passagem, que Jesus lava os pés dos seus discípulos, nós podemos tirar alguns exemplos úteis para as nossas vidas. Jesus estava ceando com seus discípulos, a ceia da Páscoa. Jesus estava ali com os seus discípulos, sentado à mesa, mas entre eles havia um que havia de lhe trair. E Jesus pega os seus discípulos e coloca-os sentados. Jesus começa a lavar os pés de cada um deles. Começa a limpá-los, os seus pés. Porque isso Jesus faz, mostra a humildade do Senhor. Mostra que Ele, mesmo sendo Senhor e Mestre, Ele era humilde o bastante para lavar os pés dos seus discípulos. E nós podemos ver que Pedro, ele diz para Jesus: não precisa me lavar. Mas Jesus diz para ele: se não te lavares, não terás parte comigo.
Antigamente as pessoas eram lavadas e purificadas com a água que estava numa bacia. Ao chegar numa casa, você era lhe dado, na casa dos judeus, uma bacia para você lavar as mãos, lavar os pés. Mas hoje nós somos purificados dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro. Jesus nos purifica e nos lava com seu sangue carmesim. Mas o que nós podemos tirar dessa passagem, meus amigos, meus irmãos, é que Jesus se tira suas vestes e se cinge com uma toalha. Mas por que Jesus fez isso? Para mostrar que ele era igual aos seus discípulos. Embora ele fosse Senhor e Mestre, mas ali ele se colocou na mesma condição dos seus discípulos. Não se colocou na posição de Senhor, não se colocou na posição de Mestre, mas de igualdade com os seus discípulos. E nós podemos observar também, amados, que tudo isso foi após Jesus ceiar com eles. Eles se confraternizam no momento de ceia. Mas aquele que meteu a mão no pão junto com Jesus já não estava mais presente, que era Judas Iscariote. Então tem aqueles que são escolhidos por Deus e que permanecem até o final da jornada. Mas tem aqueles que dizem ser escolhidos e saem no meio do caminho. Judas, o que fez? Ele se deixou ser vendido. Ele se deixou ser dominado por pensamentos negativos de Satanás sobre a mente dele. E ele vai e entrega Jesus. Ele vende Jesus por 30 moedas. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus já sabia que Judas iria trair. Mas, mesmo assim, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus não ficou aflito, Jesus não ficou apreensivo com o que Judas ia fazer. Ele deixou o exemplo para os seus discípulos. Lavar os pés, ser humilde diante das pessoas. Não é porque eu estou numa posição mais alta que eu vou pisar no meu irmão que está embaixo. Não é porque eu estou numa posição melhor que eu vou julgar o meu irmão pelo erro, por uma falha que ele cometeu. E Jesus simplesmente falou para Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não faz parte comigo. Não tens parte comigo. E se nós hoje não participarmos da ceia do Senhor, nós não estamos em comunhão uns com os outros. Nós não estamos em comunhão com Cristo. Nós não estamos em comunhão com a igreja. Nós não estamos em comunhão com o nosso pastor.
A ceia, ela representa a comunhão dos membros de uma igreja. O lavar dos pés representa a humildade de Jesus. Ser humilde é estar junto, é debruçar-se sobre o problema do outro, é orar pelo outro, é entender que nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Não importa a posição que você ocupe. Se você é membro, simples membro que senta num banco, mas você tem importância dentro de uma igreja. Se você faz parte do ministério, se você é um presbítero, um pastor, um diácono, um evangelista, seja lá o que for, quanto maior a tua posição, mais baixo você tem que ficar, mais servir você tem que servir. Jesus veio para nos servir. Um pastor, ele está na igreja para nos servir. Um presbítero está na igreja para nos servir. Um diácono está na igreja para nos servir. Sim, quem comanda a igreja é Cristo Jesus. Abaixo dele é o pastor. O Espírito Santo usa o pastor para trazer a mensagem, para cuidar das ovelhas. Mas ele é tão ovelha quanto você, meu irmão. Ele necessita tanto das tuas orações como você, como eu. E Jesus, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele está dizendo: eu não sou melhor do que vocês, embora eu seja Senhor e Mestre. Eu sou igual a vocês, porque eu me fiz carne para estar com vocês. E ele sabe que a melhor parte é quando você não se coloca na posição de superior, mas quando você se coloca na mesma posição que o irmão e que a irmã. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e disse que eles já estavam limpos através da palavra. Se você quer estar limpo, esteja em comunhão. Se você quer estar limpo, participe das reuniões. Faça parte do corpo de Cristo e entenda que você é um membro na qual Deus chamou e colocou dentro da igreja para ajudar em oração, nos afazeres e principalmente no partir do pão. A igreja necessita, a igreja precisa estar limpa para que as pessoas lá fora possam ver que você foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Que a igreja realmente está limpa pelo sangue do Cordeiro.
Quando João relata essa passagem, meus amados irmãos, eu fico observando um outro ensinamento que Jesus nos dá. Ele serve a ceia, ele se tira as suas vestes, ele se cinge com uma toalha, e ele lava os pés dos seus discípulos. E diz: e eles estão limpos. Mas limpos pela palavra. Limpos porque Jesus ensinou tudo aquilo para eles. Que Jesus quer ensinar para mim e para você. O que é ser verdadeiramente um servo do Senhor. Que se humilha, que se abaixa, e que não quer ser superior a ninguém. Você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte do corpo de Cristo. Nunca deixe que um cargo cresça em você. Suba a sua cabeça. Seja sempre humilde. Seja sempre simples como a pomba. Que a simplicidade vai fazer de você uma pessoa que vai galgar espaços diante da vontade de Deus. Deixe Jesus lavar teus pés. Deixe Ele tirar as impurezas que estão em você. Não importa o que você fez ou o que você faz. Importa que você precisa ser lavado por Cristo Jesus. Os teus pés precisam ser lavados por Cristo Jesus. Porque quando nós estamos com os pés lavados, nós sabemos onde nós podemos pisar. Moisés, quando foi ver a sarça ardente, Deus disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E se nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus, vamos permitir que Ele venha lavar os nossos pés. Que você possa ficar com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê discernimento para entender o que é lavar os pés. Eu quero estar limpo diante de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.